O cenário evangélico brasileiro foi sacudido nesta semana por uma declaração que deixou todo mundo de boca aberta. O tão rígido e inflexível pastor Paulo Júnior apareceu em um vídeo admitindo com um ar de profundo pesar que pecou contra a igreja por ser duro e inflexível com os membros, foi chamado à sua atenção pelos seus líderes e ele se rebelou contra a liderança superior da sua igreja e por isso não poderia mais continuar no ministério pastoral. Mas calma lá. Desde quando alguém perde o cargo pastoral apenas por ser duro com os fiéis? Esse argumento é tão frágil que chega a insultar a inteligência dos crentes. O que se comenta nas redes sociais é algo mais grave. E agora, de repente, o homem que sempre foi enérgico e agressivo em suas pregações contra todos, aparece arrependido. A narrativa é muito conveniente para quem quer escapar de algo maior. O problema aqui não é a disciplina e a rigidez do púlpito em relação aos membros, mas sim os bastidores nebulosos da vida do pastor Paulo Júnior. E diante disso, a história não fecha e os indícios apontam para algo muito mais comprometedor do que um simples excesso de severidade no púlpito. O que está sendo denunciado por membros da Igreja Aliança do Calvário é gravíssimo. E se for verdade, o pastor Paulo Júnior, ele precisa verdadeiramente ser ovelha e não ser mais pastor. Eu quero que você não saia desse vídeo, fica aqui até o final, porque o que eu tenho para falar aqui é forte. Eu volto logo após a vinheta. Sejam todos muito bem-vindos e antes de eu entrar no assunto principal desse vídeo, eu quero pedir que você continue ajudando esse canal, deixando o seu like, que é completamente grátis e ajuda muito. Inscreva-se se caso seja a primeira vez que você está aqui e também ative o sininho das notificações para você receber aí no seu celular avisos toda vez que eu postar um novo vídeo aqui no canal. E presta atenção no que eu vou te falar rapidinho aqui. Quando eu digo a vocês que é totalmente possível ganhar dinheiro sem sair de casa, apenas trabalhando com o teu celular, com uma conexão na internet, não é para te enganar, eu tenho provas. Eu vendi laranja na rua, vendi pão e olha aqui, passaporte e dólares em espécies na mão, viajando para o outro lado do mundo, né? Tendo o privilégio de ir a Israel e ficar 10 dias lá e mais um dia em Roma, capital da Itália, passeando e curtindo a história e a beleza daquele lugar. Isso conquistado trabalhando no digital. Então, se você quer entender o que precisa aprender para começar a gerar renda online de verdade, fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou te explicar tudinho para você começar ainda esse ano a ganhar dinheiro online. Meus irmãos, quando um líder religioso cai, a reação imediata de muitos é tentar proteger a figura em questão, né, ignorando completamente os fatos e transformando o pastor em vítima de perseguição. Mas a verdade é que ninguém é desligado de uma igreja simplesmente por ter um temperamento forte. Isso seria um absurdo, já que muitas denominações são lideradas por homens que não possuem o menor traço de brandura, mas continuam firmes no comando. E o que se comenta nos bastidores é que Paulo Júnior omitiu as verdadeiras razões de sua saída. E se há algo que aprendemos ao longo da história, é que escândalos não vêm à tona sem motivo. Há relatos de ex-membros da igreja expondo situações que, se forem verdadeiras, tornam qualquer tentativa de retorno do Paulo Júnior ao ministério pastoral não apenas questionável, mas sim impossível. O crente tem que aprender a separar a verdade da manipulação emocional. E o que temos aqui não é um caso de injustiça contra um servo fiel, mas sim uma crise de credibilidade onde as peças do quebra-cabeça simplesmente não encaixam, né? E antes que alguém tente acusar esse canal de perseguir pastores, eu vou deixar algo bem claro aqui. O propósito aqui não é se alegrar com a queda de ninguém, mas sim alertar a igreja sobre a necessidade de líderes íntegros e irrepreensíveis. O que se espera de qualquer cristão que se coloca como referência espiritual é um comportamento exemplar. E quando um pastor começa a ser cercado por polêmicas graves, é necessário que ele seja afastado até que tudo seja esclarecido. Não adianta tentar esconder o esqueleto no armário ou fingir que nada está acontecendo. Os cristãos precisam parar de idolatrar homens e começar a exigir caráter e coerência de quem sobe ao púlpito. A igreja não pode ser palco de encenações emocionais para desviar o foco do que realmente importa. Se há suspeitas graves, que sejam investigadas. Se há pecados inaceitáveis na liderança, que sejam afastados definitivamente. O reino de Deus não precisa de figuras duvidosas manipulando a fé alheia. O mais absurdo de tudo isso é ver
uma multidão de pastores e líderes religiosos correndo para defender o pastor Paulo Júnior como se ele fosse uma pobre vítima injustiçada, enquanto os membros da sua igreja, aqueles que sustentaram o seu ministério e ouviram as suas pregações, são tratados como vilões cruéis que estariam chutando o cachorro morto. Essa inversão de valores é um retrato perfeito da cegueira espiritual e da idolatria que tomou conta de muitos dentro do meio evangélico brasileiro. O homem confessou que oprimiu a própria igreja, reconheceu que não foi um líder digno, mas ainda assim há quem queira pintá-lo como um mártir da fé. Agora, o mais curioso é que quando os fiéis são atacados por questionarem a postura dele, algumas dessas mesmas pessoas que hoje o defendem já atacaram outros líderes quando os escândalos envolviam nomes diferentes. A parcialidade e a hipocrisia saltam aos olhos. E eu não estou aqui afirmando nada além do que já foi exposto publicamente. E antes que venham dizer que eu estou inventando algo, eu deixo claro, este canal tem um caráter jornalístico. Eu estou apenas trazendo à tona informações que estão disponíveis publicamente. E como jornalista independente, eu estou providenciando a minha carteirinha, porque para quem não sabe, não é necessário diploma para atuar na área. E por isso, o meu papel aqui é trazer os fatos e fazer uma análise coerente, sem fanatismo e sem proteção seletiva. E para que vocês tirem as suas próprias conclusões, eu tenho aqui uma série de relatos de pessoas que alegam terem sido vítimas da postura do pastor Paulo Júnior. Alguns desses testemunhos são extremamente sérios e merecem uma atenção especial. Entre os vários prints que eu recebi, 2 me chamaram a atenção pela gravidade e pelo nível de detalhe. Então presta atenção, porque eu vou ler agora e deixar que vocês julguem aqui nos comentários por si mesmos, tá? Chorando aqui em misericórdia, Paulo Júnior agora é um ex-pastor da Igreja Aliança do Calvário aqui na Flórida. Estão surgindo cada coisa, inclusive a presença dele em várias casas de prostituição, amantes e usando rios em dólares da igreja. Para alguns ele era doce, para outros um carrasco. Tudo muito estranho, eu estou muito triste. Conheci ele pessoalmente junto com a sua doce esposa e ela está aqui agora sobre ele. Não tenho certeza, já chorei tanto, misericórdia. Estou com uma dor de cabeça que não passa. Não sei o que já está aparecendo do Brasil, mas eu oro por ele, mas principalmente pela esposa, que já dizem que quando soube foi até agredida. O que está acontecendo, misericórdia? Pensei que era até fake no primeiro momento, mas aqui no país fui pessoalmente pesquisar e o meu coração está doendo. Estou muito envergonhada por conta do nosso Jesus. Quanto escândalo! Nesse comentário nós vemos essa pessoa relatando que já vazou denúncias de que o pastor Paulo Júnior supostamente teria frequentado casas de prostituição, tinha amantes, tudo bancado com o dinheiro da igreja. Ela também relata que a esposa sofria agressões. É muito duro, é difícil. Olha esse outro comentário, presta bem atenção. Uma pessoa perguntou, ele teve envolvimento com um homem? Vi sobre o banho que ele apreciava. E aí outra pessoa respondeu, sim, ele colocava discípulo dele para tomar banho e ele assistia e também fazia eles ficarem nus. E ele também ficava na desculpa de tratar a timidez. Isso é o que sabemos, pode ter mais coisas, alguns irmãos só estão percebendo agora que foram abusados. Até onde vai a lista de podridões a serem expostas no meio evangélico? Durante muito tempo nós ouvimos que os grandes escândalos eram um problema exclusivo dos pentecostais, enquanto os reformados, em especial os calvinistas, eram os guardiões da moral e da ética intocável. Pois bem, mais um castelo de areia desmorona. Agora temos um nome de peso do calvinismo brasileiro no meio de uma tempestade de denúncias. Se forem verdadeiras, e espero que não sejam, porque são gravíssimas. Aí fica provado que o problema nunca esteve em um rótulo denominacional, mas na essência corrompida de alguns que ocupam o púlpito. O erro e a hipocrisia e o desvio de conduta não fazem distinção entre igrejas ou doutrinas. O que determina se um homem cairá ou não é o seu caráter, e não a teologia que ele defende. E convenhamos, se tem uma coisa que já aprendemos observando o cenário cristão atual, é que pregar com veemência e rigidez não é sinônimo de integridade. E eu não me coloco aqui como um juiz da moral, porque eu também sou humano, eu sou falho como qualquer pessoa. Mas há uma diferença entre pecar e se afundar no erro enquanto segura o microfone na mão e se apresenta como exemplo para os outros. Eu não sou pastor, eu não sou responsável por um rebanho, eu não carrego sobre os meus ombros o compromisso de liderar uma congregação de cristãos. Agora, quando um homem assume essa responsabilidade e se posiciona como baluarte do evangelho,
como alguém que aponta o dedo e condena sem hesitação, ele automaticamente se coloca como alvo da mesma régua que ele usa para medir os outros. Então, quando ele próprio é engolido por denúncias e escândalos, como se espera que o público reaja? Ignorar, passar pano, aceitar uma meia confissão, uma carinha de teatrinho emocional? Isso não é justiça, isso é encenação. E é exatamente esse o ponto. Quantos de vocês já assistiram às pregações do Paulo Júnior? Quantos viram a forma dura, carregada de ódio com que ele pregava? Ele falava com uma convicção feroz, condenava, apontava erros alheios como uma autoridade quase incontestável. E agora, quando os holofotes se voltam contra ele, de repente surge uma versão arrependida, um discurso moderado, um tom mais brando. Muito conveniente, não? Isso apenas confirma que a agressividade no discurso, na pregação, nunca foi sinônimo de verdade e santidade. E que aqueles que gritam nos púlpitos mais alto nem sempre são os que vivem aquilo que pregam. A grande lição que tiramos disso tudo é que o perigo não está apenas nos falsos profetas de aparência carismática ou nos hereges declarados, mas também está naqueles que se vestem de defensores ferrenhos da verdade, mas porém escondem uma podridão moral por trás do discurso impecável. Quantas vezes nós vemos líderes que falam alto, que gritam, batem na mesa e dizem que são os guardiões do evangelho e estão caindo de maneira vergonhosa. A questão aqui não é a teologia que alguém defende, mas sim a coerência entre o que se prega e o que se vive. O problema não está na doutrina calvinista, ou arminiana, ou pentecostal, ou qualquer outra teologia, mas no homem que usa a religião como escudo para esconder o seu próprio desvio de caráter. O erro dos crentes muitas vezes está na idolatria disfarçada de respeito. É claro que nós devemos honrar aqueles que ensinam e pregam com sinceridade, mas jamais ao ponto de fechar os olhos quando os frutos que eles produzem são amargos. Nenhum homem, por mais eloquente e firme que seja, está acima do escrutínio. E se existe algo que deve ser aprendido com esse episódio, é que quem usa o púlpito como tribunal contra os outros deve estar preparado para ser julgado com o mesmo rigor. Pastores não são intocáveis e o cristianismo autêntico não precisa de escudo humano para continuar de pé. O erro precisa ser exposto, a hipocrisia precisa ser combatida e os que defendem a verdade devem ter coragem de olhar para esses casos e tirar as devidas lições. Porque se um homem falha, a igreja não deve falhar com ele. A igreja deve corrigir, alertar e impedir que os mesmos erros se repitam. Essa é a minha opinião sobre esse caso. Deixe o seu comentário aqui. O que você achou de todo esse escândalo envolvendo o nome do pastor Paulo Júnior? Escreva aqui abaixo nos comentários, eu quero saber a sua opinião. Eu quero pedir que você compartilhe esse vídeo com seus familiares e amigos, nos seus grupos de celular e também nas suas redes sociais, tá? E aproveite para curtir esse vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para não perder nada aqui do canal. E antes de finalizar esse vídeo, eu quero deixar um link fixado no primeiro comentário logo abaixo. Esse link é para você que deseja entrar em contato com a nossa equipe e aprender como gerar uma renda extra todos os dias apenas utilizando o teu celular ou computador. Como eu mencionei, no início desse vídeo, trabalhando no mercado digital, eu construí casa, eu tenho carro, e ainda tenho a oportunidade de viajar o mundo. Eu viajei para Israel, para a Itália, eu fiz uma viagem maravilhosa, ou seja, eu não apenas falo, mas eu mostro na prática o que eu anuncio aqui. As minhas conquistas são através desse trabalho online, que se eu conseguir, você consegue também. Esse mercado digital existe, os lucros são verdadeiros e quem busca o conhecimento aprende a trabalhar no mercado digital e consegue faturar e lucrar valores altos todos os meses. Então, se você quer descobrir como começar ainda hoje, clica no link do primeiro comentário fixado logo abaixo e também no link disponível na descrição abaixo desse vídeo. Será um enorme prazer te ajudar a dar os primeiros passos e transformar a sua vida financeira. Que Deus te abençoe poderosamente em nome do Senhor Jesus.